Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Antes de continuar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. Tá? E se você quiser ajudar financeiramente o canal, não tire do seu remédio, não tire do saco de comida, não tire nada. Você só faça se seu coração realmente for um coração desperto. Tá? robson.rmt@gmail.com. É só parar o vídeo, tomar nota e você doa quanto você quiser. E eu espero que tenha muitos corações bacanas para fazer doação ao canal, para que a gente possa melhorar o canal. Ok? Muito bem. Dito isso, deixa eu falar. Eu coloquei aí um número o meu número de telefone pessoal. Só acessem o Zap se tiverem dúvidas. Tá? Se não, façam perguntas aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Porque senão, daqui a pouco está congestionado e eu não vou poder dar atenção para todo mundo e aí fica complicado, tá? Então só acessem comigo se tiver alguma dúvida, alguma coisa muito séria, tá? Correto? Se não, perguntem aí no comentário, tá? Eu sempre que posso respondo os comentários, beleza? Tá? Eu dei o número porque alguém pediu e eu acabei colocando aí nos comentários, mas por favor, vamos ter prudência, tá? Porque há uma lista enorme de pessoas lá, dos meus contatos e tudo, então é meio complicado, tá? Certo? Tudo bem. Alguém lembra, né, que eu falei aqui, acho que, deixa eu ver se eu acho aqui a coisa. Tá? Alguém se lembra disso aqui, né? Lembra? Eu falei. Né? O que acontece? Alguém está perguntando, nossa, Robson, eu quero saber como nós viemos parar aqui. Primeiro nós viemos parar aqui porque o Criador dos humanos, tá? Criador dos humanos, dos terráqueos, que prestem bem atenção no que eu estou falando. As tabuletas da Suméria chamam de Enlil e Enki, que criaram os humanos, principalmente Enki. A Bíblia chama de Elohim e Jeová. E os gnósticos chamavam de Yaldabaoth ou Samael, como queiram. Tá? Então, portanto, quando o ser humano foi criado, foi soprado neles, tá? O Yaldabaoth foi orientado a soprar sobre eles, sobre Adão. Isso foi um artifício que a Sofia usou para que ele soprasse o poder que ele tinha dentro dele, que era da Sofia, mãe dele, para dentro dos humanos, tá? Do terráqueo Adão. E ele fez. E a partir daí, então, tudo se desenvolve a partir daí. À medida que os seres humanos vão se multiplicando, as centelhas divinas vão vão entrando dentro dos humanos, vão vivendo dentro dos humanos. Agora, prestem atenção. Se você quiser saber, desde a época da criação do homem, o que foi acontecendo? As pessoas iam desencarnando, como gostam de falar as pessoas, só que essas pessoas não passavam, tá? Elas não passavam da sétima esfera. Eles não conseguiam passar. Por quê? Porque eles eram capturados pelos arcontes e voltavam de novo para reencarnar. Roda de Sansara. Tá? Então tem pessoas aí que não acompanham o vídeo desde o início, aí fica difícil eu explicar, né, e retornar. Não, tem que ir lá, pegue os vídeos, vá assistindo, porque senão é complicado. Tá? Então, a gente já explicou isso aqui. Né? Então, no momento em que as almas, né, ou as personalidades vão
desencarnando e assumem um corpo, tá, moroncial, aí elas vão, em vez de elas seguirem a ascensão, elas são capturadas pelos arcontes para retornarem, para supostamente pagar um karma e tal, de uma vida passada, etc e tal. Aí quando chegam aqui, constrói outro karma que é da vida delas, e aí nunca paga isso, e todo o tempo ficam aí, né? Por quê? Porque eles se nutrem da energia humana, né? Da adoração, do sofrimento e da dor. Então é preciso a gente entender isso aí. Ok? Correto? Então, não é que fica descendo centelha divina do pleroma para encarnar aqui. Tá? É sempre as mesmas. Por quê? Porque estão presas. Porque isso aqui é uma matrix, é uma prisão. Simplesmente isso. Agora, há aqueles que conseguem passar, meus amigos. Porque Jesus ensinou o que é para fazer para passar. E eu já falei aqui em vídeo. Ok? Certo? Então, essa história de reencarnação, isso é uma das piores coisas que existe na face da Terra. Né? Até porque eu, pessoalmente, não acredito na encarnação de uma personalidade, de um eu. Ainda estou sendo leve, porque eu vou perguntar a vocês quando surgiu o Adão e a Eva, a Adapa e Tite, Adamu, né? Eles foram encarnação de quem? Me explica aí. Supondo que eles eram os únicos no planeta, Adão e Eva, eles reencarnaram, eles eram reencarnação de quem? Então, as pessoas precisam ter cuidado que essa coisa de reencarnação virou paixonite de pessoas. Então vamos ter um certo cuidado com isso, tá? Porque a reencarnação não é um benefício, é uma prisão, desculpa dizer a você. Não é para você aprender nada, ao contrário. Você nunca vai sair dessa prisão se você não expandir a sua mente, não se libertar, não criar uma consciência e começar a colocar o seu cérebro em funcionamento e pá, sabe, turbinar o seu cérebro com conhecimento, com a gnose, com a iluminação, para que você não tenha que ficar preso a essa chamada roda de Sansara. Ok? Muito bem. Dito isso, lá vamos nós. Lá vamos nós. Né? Vamos falar aqui, né? O último vídeo aí, falei sobre o papel de Jesus no ato de desmascarar a história. Né? Por quê? Porque é o seguinte, tá? O Jesus teve uma missão vindo à Terra, né? Correto? Então, deixa eu só achar aqui um documento que eu quero passar a vocês. Então, isso é importante para que a gente entenda qual é a nossa, o que é que aconteceu. Tá? O que nós temos hoje de cristianismo é um cristianismo que um cristianismo controlado pelo Enlil, Javé e Aldabaoth. Tá? Presta atenção nisso. Tá? Que é importante. Né? Então, que é o cristianismo paulino, esse que nós temos. Tá? E aí os protestantes nada mais são do que uma outra ramificação, e todo mundo sabe que quem impulsionou a divisão foi
o grupo de sociedade secreta, tá? E aí surgiu o protestantismo. Tá? E depois surgiu os pentecostais, os neopentecostais, e tudo isso aí é tudo instrumento de manipulação do demiurgo. Ok? Então, assista o último vídeo para você entender esse aqui. Ok? Vamos lá. Então, eu vou aqui. Qual é a missão principal de Jesus? O que é que ele veio fazer? Então, vamos lá. A primeira missão de Jesus que vem à mente é o amor. Ele nos ensinou que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa e que somos todos irmãos e irmãs neste mundo, independente de origem, raça, gênero, cultura e status social. Vai explicar isso lá para o Hamas e para Israel. Tá? Esta é a pedra de toque mais importante para aqueles que se dizem cristãos. Se eles são capazes de viver esse amor, não buscavam vingança, não podem odiar, nunca são violentos e até amam aqueles que se consideram seus inimigos, então eles podem realmente se chamar de cristão. Quantos passam nesse teste? Pouquíssimo, né? Provavelmente apenas um punhado de todos aqueles que reivindicam esse nome. Porque ninguém vive isso aí, gente. Ninguém vive isso aí. Tá? O que é o amor? É querer o melhor para todos os envolvidos, não só para si mesmo. É uma atitude fundamentalmente positiva e útil para nossos irmãos e irmãs, sem permitir que outros nos abusem. Exclui a violência, mas em caso de ataque permite a defesa, seja de outra pessoa ou de si mesmo, por meios tão passivos quanto possível. O amor também inclui honestidade, justiça, respeito mútuo. Muito mais pode ser dito, mas sobre essa breve definição será suficiente aqui. Então, qual é a missão de Jesus? Você pergunta para qualquer cristão. Ele veio trazer a salvação, né? O Jesus de César, o Jesus dos evangelhos manipulados. Tá? Ou então eles respondem, Jesus veio nos ensinar o amor. O problema é que a maioria desse pessoal não fazem nada disso que Jesus falou. Ok? Não amam ninguém, quando podem passam a perna, quando podem puxam o tapete e assim por diante. Tá? E a gente vê outras cositas mais aí. Basta olhar a sociedade brasileira que se diz cristã e a gente vê cada barbaridade acontecendo aí. Tá? Vamos lá. Há, porém, uma missão ainda mais importante para o qual Jesus veio a este mundo, como mensageiro de Cristo. Tá? Para muitos ainda hoje, tá? Eu leio aqui. Tá? Esta missão pode parecer controversa, mas foi por isso que ele foi morto. Ninguém pode imaginar que ele foi morto porque ensinou amor. Teria que ser outra coisa pela qual os poderes deste mundo o queriam morto.
Podemos aprender sobre isso na Bíblia. Se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e estivermos preparados para aceitar a sua missão, aprendemos sobre isso como o primeiro grande movimento cristão neste mundo, os gnósticos. Tá? Temos o testemunho em João 8, 31, 47, que eu já li na Bíblia. Então disse Jesus aos judaítas, aos judeus, aqui está, aos judeus, mas esses judeus aqui está se relacionando aos da tribo de Judá, que era a única tribo que tinha na época de Jesus. As outras tribos tinham tudo desaparecido. Tá? Então disse Jesus aos judeus que nele creram. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um monte de gente que fala esse texto aqui no Brasil, mas é mais mentiroso né? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca tivemos em servidão em a qualquer homem. Como dizes tu, sereis libertos? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois semente de Abraão, mas vós procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar em vós. Eu falo o que vi com meu pai, e vós fazeis o que viste com vosso pai. Então, o pai de Jesus está em maiúsculo, o pai deles está em minúsculo, tá? Então, presta atenção. Para depois a pessoa não ficar perguntando uma coisa que está claro, está evidente. Certo? Eu sei que sois a semente de Abraão, mas vós procurais matar-me. Tá? Eles responderam, disseram-lhe: Abraão é nosso pai. Disse-lhe Jesus: se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouvi. Isso não fez Abraão. Abraão não disse a verdade para vocês, ele está dizendo, né? Você faz as coisas, você faz as obras de seu pai. Disseram-lhe então: não nascemos da fornicação, temos um pai, sim, Deus. Tá? Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amareis, porque eu saí e vim de Deus. Nem eu vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque vocês não entendem o meu discurso, até porque não podeis ouvir a palavra. Vós sois de vosso pai o diabo, e fareis as concupiscências de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é seu, porque é mentiroso e o pai da mentira. E porque lhes digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Qual de vocês me convence de pecado? E se eu digo a verdade, é porque vocês não acreditam em mim. Quem é o Deus que ouve as palavras? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Portanto, não as ouvis, porque não sois de Deus. Tá? Então, quando você imagina esse discurso de Jesus para os judaítas, você acredita que Jesus esteja falando, e fazendo comparação entre o pai deles e o pai de Jesus. E é verdade. Ele está separando. Então, portanto, cai por terra a ideia de que Jesus é filho de Jeová, que Jesus veio da parte de Jeová. Jesus não veio da parte de Jeová. É só assistir outro vídeo
você vai ver que Jesus é filho de Raelion. Ok? Entenda isso bem claro. Porque até hoje as pessoas tentam mentir para a gente, dizer, não, ele é, ele é o filho, e Jeová é o Pai, e o Espírito Santo e Jesus. Tem nada a ver. Ele não é filho de Jeová, não é nada de Jeová, ele, por sinal, está acima de Jeová, e Jeová ficou com raiva exatamente por causa disso. Tá? Então assista outro vídeo lá que você vai entender. Tá? Bem, mas vamos seguir aqui para a gente compreender a missão dele. Tá? Aí vamos ver aqui, ó, sobre quem Jesus falou as palavras que estão no itálico acima. Quem é aquele que ele chama de seu pai? Há apenas uma maneira significativa de entender isso. O pai do diabo é Javé. Tá? É Javé. O pai de Jesus é o Deus superior a Javé. Tá? A verdadeira origem, o primeiro criador original, em cuja criação Javé é uma entidade de nível inferior que finge ser o único Deus. Tá? Então, portanto, quando tá? Vamos lá, eu vou usar minha prancheta aqui para tentar esclarecer algumas coisas. Tá? Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui a Suméria, a Bíblia, e os gnósticos. Tá? Vamos tentar entender esse negócio aqui, porque as pessoas fazem uma confusão mesmo eu explicando, entendeu? Na Suméria, tá? Existia um deus chamado Enlil. Tá? Primeiro, o pai dos sumérios, tá? Dos deuses sumérios, era Anu. Tá? Que tinha gerado os Anunnaki. Ok? E tinham os Zigguis. Ok? Na Bíblia, você observa, eu vou dividir bem aqui, na Bíblia se observa que existia um Deus considerado pelos, tá, como El, que era o pai dos deuses. Tá? Os gnósticos, tá, diziam que a fonte primordial era o Uno, a figura do pai, incógnito. Tá? Então, portanto, El gerou os Elohim. Tá? O Uno gerou, tá, a Sofia, eu vou colocar bem aqui, ó, Sofia, que é um éon, e ela gerou, tá,
os arcontes. Ok? Aqui são os Benei Elohim. Os Zigig simbolizam os Benei, tá? Elohim. Ok? Tá? Os arcontes. Ok. Entre os Anunnakis existiam dois seres. O Enlil. Então vamos lá. Eles vão se destacar nas tábuas da Suméria. E o Enki. Tá? O Enlil é o Jeová, tá? E aqui ele é os gnósticos, o Ial da Baote. Ok? O Enki vai ser conhecido por Adon, tá? Vai ser conhecido por Adon ou Baal, tá? Que quer dizer Senhor, tá? Aqui não há uma referência. Nós sabemos que ele, o Ial da Baote, ele é o Pro-Arcon, tá? Então, quando você chega nesse canal, se você não entender isso, você fica, não entendi. Então, o que é? As tábuas da Suméria são os escritos mais antigos. A Bíblia, ela vem logo depois, ela foi escrita na época do cativeiro da Babilônia. E os gnósticos, no primeiro século do cristianismo. Tá? Então, se Anu é a semelhança de Anu, vamos pegar só aqui. Anu era o pai dos Anunnaki, tá? E dos Igigis, que eram os deuses menores, eram os escravos dos Anunnaki, tá? Dentro do grupo dos Anunnaki existia o Enlil e o Enki. Eu vou colocar esses dois, mas tinham mais, tá? Certo? Ok? Na Bíblia, Anu seria a semelhança de El. Os Anunnaki são os Elohim. Tá? Os Igig são Benei Elohim, os filhos dos deuses. Tá? O Enlil é Jeová. E o Enki é o Adon, ou o Baal. Os gnósticos diziam que existia um Uno, o Pai. Tá? O Pai incógnito. Tá? Que teve surgiu, emanou dele a 30ª Aeon, que é Sofia, que gerou os arcontes. Tá? Na verdade, ela gerou o Yaldabaoth. Mas o Yaldabaoth, ele é o Pro-Arcon, quer dizer, ele é o pai dos arcontes em si. E o Yaldabaoth usou a substância da Sofia para criar. Tá? Então, Yaldabaoth é semelhante a Enlil, que é semelhante a Jeová, e assim, portanto, eles são a mesma pessoa, a mesma personalidade. Entenda isso. E se você não entender isso, você vai ficar aqui perdido e eu não sei, tal, porque eu não vou estudar aqui gnose separada da Bíblia, nem gnose separada das tabletas da Suméria, porque seria completamente equivocado qualquer análise sem levar em conta as tabletas da Suméria e em conta a Bíblia. Eu falei para vocês que o Zacarias Sitchin, quando traduziu as tabletas da Suméria, ele evitou de fazer semelhança entre Enlil e Javé, porque ele era judeu.
Hum? É complicado, né? Complicado. Vamos lá. Dado essa explicação, vamos aqui, né? Aí, então, quem era esse superior que Jesus estava falando? Tá? Quem era esse Deus superior? Provavelmente Jesus estava se referindo, tá? Aqui não sei se vai dar de escrever, vamos ver. Ele estava se referindo a Hélion. Tá? Ele estava se referindo a Hélion. Tá? Ok? Então, ele estava se referindo a El Elyon. Tá? El Elyon. Tá? Provável. Tá? Que a referência esteja sendo. Ele chama de pai. Eu, segundo os gnósticos, não. O que ele estava se referindo era ao Uno, ao Pai. Tá? Então, eu tenho recomendado para as pessoas, gente, comprem livros. Se vocês não comprarem, vocês não vão conseguir. Pegue aqui, ó, Gnoses de João, editora Garbalux, vão lá, comprem, entrem no site da Garbalux e comprem, porque vocês vão ter aqui a explicação de Jesus, entendeu? Ele vai dizer quem é o Pai, tá? Ok? Aqui, ó, ele vai falar sobre o Uno, depois ele vai falar sobre a Pronóia, a Barbelô, tá? Então ele vai se referir ao Filho Único Cristo, os quatro luzeiros, o homem primordial, a queda de Sofia, tudo está descrito aqui. Fora os comentários que tem aqui, né, dos escritores do livro, tá? Então tem importante. Você vai ter um conhecimento bem legal. Então, o que eu recomendo é isso, tá? Pelo menos por enquanto você tem que fazer essa coisa aí, tá? Porque também se você não for um buscador, aí é complicado, né? Eu faço pesquisa, eu vou atrás, eu corro atrás, eu não fico aqui esperando a coisa acontecer, tá? Vamos lá. Essas palavras sobre Javé são baseadas de fato no Antigo Testamento. O próprio Jesus disse: abrirei a minha boca em parábolas, direi coisas que foram mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Isso está em Mateus 13:35. O que é a parábola? Se você quiser entender, é o seguinte: é como se fosse Jesus estivesse falando algo que é como a gente faz aqui no YouTube. A gente fica falando por alto porque a gente sabe que se a gente falar determinadas coisas, eles retiram o vídeo do ar, dão strike, essa coisa toda, tá? Então Jesus falava certas coisas, tá? Porque Jesus também é um negócio que a gente precisa aprender muito claro. Tá? Vamos lá. Então Jesus, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês sobre Jesus. Então Jesus, ele trabalhava da seguinte forma: ele tinha um discípulo que ele orientava, tá? Tinha depois 3 discípulos com quem ele sempre estava, tá? Depois ele tinha 12 que ele chamou de apóstolos. E depois ele tinha 73. Você encontra facilmente isso. E depois tinha a multidão.
Então você vai encontrar que ele era um mestre, ele era alguém que ensinava. Então ele tinha uma pedagogia, tá? Ele tinha alguém, a quem ele confiava muito, depois que era Pedro, depois ele tinha três que ele trabalhava muito, Pedro, João e Tiago, tá? Depois ele tinha os 12, ok? Depois ele tinha 73, que foram aqueles, né, que algumas bíblias dizem 73, outras são 70, na verdade é 70, tá? Ele tinha 70 discípulos. Tudo aqui isso é simbológico, por quê? Porque 12 equivale às 12 linhagens, 70 equivale às 70 nações, às 70 divindades filhas de El, tá? E depois tinha a multidão com quem ele falava. Mas quando ele falava a parábola, geralmente ele falava para a multidão em parábola. Aí quando ele estava reunido com esse grupo aqui, ele já esclarecia o que era aquela palavra, a parábola queria dizer. Tá? Então ele era um pedagogo. Certo? E por que ele agia assim? Porque ele sabia que se ele falasse as coisas muito diretamente, primeiro, o pessoal não entenderia. Segundo, ele seria, como foi, eliminado logo. Tá? Jesus não era esse milagreiro, tá? Jesus era um ser, tá? Vindo de outra esfera, não terrena, correto? Precisa entender isso, ok? E aí você vai entender por que ele veio aqui combater o Yaldabaoth, o Enlil, o Javé. Né? Então vamos lá. Era disso que Javé não gostava. Jesus veio para nos contar coisas que Javé queria manter em segredo, especialmente a verdade sobre o próprio Javé. Tá? Jesus nasceu de um povo que Javé, por meio de Moisés, havia conduzido à terra prometida. Depois de uma longa peregrinação no deserto do Sinai, eles finalmente chegaram àquela terra, apenas para descobrir, para a sua decepção, que ela não estava vazia. Tá? As pessoas viviam lá, nas cidades. Javé deu uma terra para eles que tinha dono. Né? Por isso Javé ordenou que matassem todos sem exceção. Você está vendo o que é que o Benjamin Netanyahu, possuído por um arconte, está fazendo? Aquilo ali é sacrifício de almas, colheita de almas. Já falei sobre isso aqui. Tá? Com isso eu não estou querendo dizer que o tal do grupo lá da Palestina fez é razoável. Mas lembrem-se que Javé, Enlil, Yaldabaoth, Alá e Brahma são a mesma figura. Tá? Então, portanto, ele está usando de um lado o braço islâmico e do outro o braço judaico. Ok? Para fazer esse derramamento de almas, né? Para não falar outra coisa, ok? Não poupando uma criança ou uma mulher, mesmo sendo grávida, um velho, para que pudessem morar em casas cheias de todas as coisas boas, que não é. Olha só, ele próprio vai dizer: casas cheias de todas as coisas boas que não encheste, e poços cavados que não cavaste, vinhas de oliveira que não plantaste, quando tivestes comido e estiveres farto. Está lá em Deuteronômio 10, 6, 10, 11.
tá? Eles se apossam das coisas. Pessoal, tá? É o mesmo modus operandi de sempre. Tá? Vou aqui, vamos lá pegar aqui Deuteronômio. Tá? Deuteronômio, já encontrei. Então vocês vão ver que eles agem da mesma forma, sempre. 6, 10, 11. Tá? Vamos lá. Buscar aqui. 6, 10, 11. Aqui. Então ele diz aqui, ó. Quando, pois, Yahu, teu Elohim, te introduzir na terra que jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, e te daria uma grande e boa cidade que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que não plantastes, e comeres até te fartares. Então, quer dizer, está aqui. Se apossaram do que não era deles. Para isso, eles detonaram, mataram muita gente. Eu ia pegar uma outra Bíblia ali, que é uma Torá, né? Traduzida por um rabino. Mas vai ficar para outra hora a gente fazer isso. Tá? Então, ele promete isso aqui, pessoal, e vocês vão ver aqui, ó, eles conduziram, tá, um verdadeiro holocausto no qual atacaram uma cidade após a outra e não deixaram nenhuma permanecer como descrito vividamente nas páginas sangrentas do Deuteronômio, Josué, Juízes e outros livros da Bíblia. Por meio desse genocídio, eles roubaram as terras dos seus habitantes originais para tê-la para si. Isso é obra de um Deus amoroso e pacífico? Como é que aquele Jesus chamou de seu pai? Esse Deus sanguinário, vingativo, odiando, assassinando, punindo, mentindo e ameaçando. Claro que Jesus não se referia a ele como pai. Tá? Javé havia mostrado sua crueldade quando vagavam pelo Sinai. Por exemplo, o relato de Números 13, 35 a 49, Javé matou 250 homens por oferecer incenso. O povo protestou como punição, ele deixou 14.700 pessoas morrerem de peste. Números 31, 14, 18, lemos, e Moisés se indignou-se contra os oficiais do exército, tá? E disse, vocês salvaram todas as... Agora, pois, mate todo varão entre os pequeninos e mate toda mulher que tiver conhecido homem, deitando-se com ele. Mas todas as mulheres que não conheceram o homem, deitando-se com ele, mantenham vivas para vocês. Mantenham viva para vocês. Tá? Números 31, 35. Diz que eles vieram de um ataque e trouxeram 32 mil virgens como despojo. Mas todas as outras foram mortas. Porque todas essas garotas deveriam ser deixadas vivas. Sem dúvida, para serviçais sexuais, né? Ok? Mas alguns exemplos. Números 2, 34, 5, tá? E tomamos todas as suas cidades naquele tempo e destruímos totalmente os homens e as mulheres e os pequeninos de cada cidade. Não deixamos ninguém para permanecer e sobreviver. Apenas o gado que tomamos por presa para nós e o despojo das cidades que tomamos. Tá? E fora isso, gente, tem
horror de textos de todos esses crimes, né, que ele fez, tá? Certo? Há tantos exemplos desse tipo de texto que dariam para encher um livro. Um extenso relato de crueldades que Javé, Enlil e Aldabaote pode ser encontrado no... aqui é uma palavra inglesa, tá? O texto interessante é que quem é o verdadeiro Deus da Bíblia? 2 livros sobre esse assunto são Jeová Desmascarado, por Nathaniel Merritt, tá? Que está em espanhol, e Desmascarando a Javé, agora também em inglês, por Davi Cangar Corozo. Tá? Os seres humanos são vítimas da raça dos Elohim Arcontes. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu falar isso aqui, para depois ninguém vir aqui, né? Os seres humanos são vítimas de uma raça da raça de Elohim Arconte, ou deuses, ou Anunnakis, tá? Ou deuses que moldaram este universo material e a humanidade a partir de matéria pré-existente, contaminada e morta. No princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Gênesis 1:1. Os seres humanos permanecem sua posse até hoje, para manter o controle sobre os humanos e garantir que a terra continue como nosso calabouço. Os Elohim Arcon fizeram desta terra, tá, uma fonte contínua de disputas intermináveis entre a humanidade. Eles criaram e fomentaram ilusões religiosas e espirituais para nos manter cegos para a realidade e lutando, guerrando uns com os outros. E eles fizeram da Terra um lugar de sofrimento físico e mental implacável e menos útil e menos inútil, e luta. Este lamentável estado de coisas existe desde o início, perdido nas brumas da pré-história. Então, meus amigos, alguém poderia dizer assim, bem, os Elohim Arcontes Anunnaki criaram uma humanidade para que nós fôssemos escravos dele, para manter um controle sobre nós na Terra, para nos iludir com as religiões e assim por diante. Tá? Então, não é óbvio que tudo isso desqualifica Javé, que governou a terra de Canaã e hoje governa o mundo inteiro por meio de igrejas que aceitaram como seu Deus, né, de ser verdadeiro Deus. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, isso significa que não há outros deuses. Isso não significa que não há outros deuses. Ou é uma restrição ao comércio, proibindo a competição. Significa no sentido seguinte, existem outros deuses, mas eu serei o único Deus e vocês não terão nada a ver com eles. Eu serei o Elohim de vocês, o Arconte de vocês, tá? O Demiurgo de vocês, tá? O Anunnaki de vocês, mas vocês não vão ter outros, ainda que eles existam. Né? Sobre essa lógica desta afirmação, se Javé tivesse sido o criador original, ele teria criado outros deuses. Provavelmente não teria nada contra os humanos. Adorá-los, não teria nada contra os humanos adorá-los. Se ele fizer isso, eles não são sua criação. Neste caso, eles teriam sido criados por outro criador.
que então é obviamente superior a Javé. Portanto, Javé também foi criado por esse Criador superior. Tá? Só que esse Criador superior não é um Criador superior, é uma Criadora superior. É a Sofia. Ok? Quem criou Javé e Aldabaote? A Sofia. Já tem vídeo aqui sobre isso. Ok? Tá? Então vamos lá. Jesus não é uma hipótese sumária, tá? Ele vai descrever aqui alguns pontos. Jesus não é o Cristo, mas um mensageiro enviado por Cristo. Portanto, ele seria ali um porta-voz do Cristo, do Filho unigênito. Tá? Existem efetivamente dois deuses e dois Cristos, os verdadeiros e os falsos, estabelecidos pela igreja através da manipulação de Javé. Jesus passou sua missão e seus discípulos para que espalhassem pelo mundo. Assim surgiu o cristianismo gnóstico, o primeiro original cristianismo. Tá? Parte do seu ensino é que Javé é um Deus falso. Isto despertou a ira, o ódio em Javé, que mandou matar Jesus, esperando que seus ensinamentos fossem esquecidos. Isso não aconteceu. Eles eram realizados pelos cristãos gnósticos. Tá? Para neutralizar isso, ele usou Paulo para estabelecer um cristianismo modificado para servir aos seus interesses. Então Javé também quis se livrar dos gnósticos. Para isso, ele usou Constantino para erigir uma igreja baseada no pseudo-cristianismo paulino e declarar os gnósticos uma heresia. Tá? Certo? Os textos gnósticos foram destruídos, mas uma importante coleção deles foi escondida e descoberta em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. É improvável que seja uma coincidência, mas sim parte de um plano do Criador primordial para restaurar os ensinamentos originais. Tá? E por isso que eu tenho falado que há seres do bem trabalhando para que a gente desperte e acorde. Tá? No entanto, parece que Jesus não quebrou o poder de Javé ou libertou a humanidade do seu domínio, porque a situação piorou depois. O poder e a influência de Javé tornaram-se mais fortes. Né? A esse respeito, as mesmas perguntas podem surgir em relação a Jesus e a Cristo. Ele realmente serviu a Javé, como Tillinger afirma, e não ao Pai sobre a quem Jesus falou? Ou falharam? Ou este é um processo que leva muito tempo pela medida humana, mas ainda está em ação e agora está entrando em sua última fase? Tá? A primeira pergunta é de que qualquer forma válida para as versões falsas de Cristo e Jesus. E se ambos foram usados para servir aos interesses de Javé. Este não seria o caso do verdadeiro Cristo e do verdadeiro Jesus, se o processo ainda estivesse em andamento. Mas, nesse caso, uma questão de um mal-entendido humano que é intencional. Então, portanto, o que Jesus fez, os efeitos continuam. Tá? Se isso for verdade, Javé saberá que seus dias estão contados e desejará aumentar seu poder sobre os humanos, mas mais do que nunca antes de desistir. Como sua última ação, ele pode querer destruir o máximo possível deste planeta e sua população. Táticas
de terra arrasada. Novidade isso também, pessoal? Né? Javé é um extraterrestre. Ele e seus associados não pertencem à humanidade da Terra, mas a outras dimensões, a outro mundo, ou outra civilização. Tá? Civilização. Por milênios, essa civilização estabeleceu o controle invisível sobre nós. Eles afirmam ter nos criado, mas isso não é verdade. Eles apenas modificaram as formas de vida existentes e implantaram alguns genes próprios escondidos em nós. De forma alguma, eles são nossos criadores. A única coisa que eles poderiam fazer é fabricar um pequeno grupo de ancestrais da humanidade atual na Terra por meios genéticos. Depois disso, nenhum outro humano foi fabricado, mas foi procriado por nós. Esses extraterrestres, portanto, não têm direito de nos controlar ou fazer uso de nós. No entanto, eles fazem isso para se alimentar de nossas energias vitais, invisíveis para nós e fora do nosso escopo de consciência, como se fôssemos gado energético para eles. Tá? Você está entendendo agora? Tá? Então, pessoal, o que vocês estão percebendo é exatamente isso. O que vocês estão ouvindo lá em Israel, o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, lá na Palestina, meus amigos, é isso aqui. Javé está desesperado, os Anunnaki estão desesperados, Arcontes, Elohim, né, que são a mesma coisa, estão desesperados porque eles sabem que haverá uma mudança. Haverá mudança de ciclo. Não é o fim do mundo, nem o apocalipse e nem tampouco o escatom. Não é nada disso, não. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Ao longo de muitos milênios, tá? Ao longo de muitos milênios, a humanidade foi manipulada por extraterrestres que estabeleceram diferentes religiões como ferramentas de controle. Alguns foram benevolentes. Os manipuladores, especialmente aqueles iniciados por Javé, queriam destruir seus concorrentes e criaram um falso cristianismo para isso. Uma guerra invisível está em andamento, mas no futuro surgirá uma nova humanidade, apoiada por extraterrestres beneficentes, e não pela nova ordem mundial que quer impedir isso. A nova ordem mundial é a ação do Jeová Javé, tá? Dos Anunnaki. Os humanos terão que morrer em grande número neste processo, mas não há morte. Só o corpo morre. A alma imortal parte e volta mais tarde para uma nova humanidade. Tá? Preste atenção no que ele está falando aqui. Ok? Quem é o verdadeiro Criador original? Só pode haver um verdadeiro Criador, aquele que foi chamado de El Elyon, o Deus Supremo, pelos cananeus. Tá? O Deus Supremo, ou Deus do mais alto, porque a palavra Elion quer dizer o Deus do mais alto. Tá? É o Elion. Pelos cananeus, mas também por Melquisedeque. Quem iniciou foi Melquisedeque. Canaã, parte essencial da Terra Prometida, está habitada por pessoas que conheciam a verdade, principalmente de fontes mesopotâmicas, como foi confirmado por achados e escavações. Enlil, que é Javé, mencionado por essas fontes, queria manter a verdade escondida, tá, da humanidade, para que pudesse pousar como único Deus. Parece ser por isso que Javé levou os hebreus de volta a Canaã e ordenou que eles erradicassem aquela população. Por isso, aconteceu com eles
aconteceu e como eles chegaram a Canaã em primeiro lugar? A origem do judaísmo foi a aliança entre Abraão e Javé, em Gênesis 15. Abraão e sua família moravam em Ur, na Suméria. A Bíblia conta, em versões antigas, que seus ancestrais tinham gerações anteriores vindo do Oriente para a Suméria. Tá? Gênesis 11, 2. Após a aliança, Javé os conduziu, os hebreus originais, da cidade de Ur, da Caldeia, para a região da terra de Canaã. Tá? Gênesis 11, 28 e 31, onde, obviamente, preservaram o conhecimento mesopotâmico. Muito mais tarde, muitos deles foram levados ao Egito por causa da fome. Lá eles foram tratados como uma classe secundária, e Javé usou sua miséria para levá-los de volta a Canaã, ostensivamente para a sua salvação. Ele fez tudo isso para erradicar o conhecimento antigo através de uma lavragem cerebral em massa, uma limpeza étnica. Tá? Uma limpeza étnica, ele pergunta, né? E realmente fez os hebreus matarem seus parentes, descendentes dos mesmos ancestrais. Tá? Porque quem estava lá eram os cananitas, os amorritas, tá? Quem estava lá eram os moabitas, todos eles eram semitas, tá? Da mesma raiz. Tá? Muitas versões posteriores da Bíblia, tá? Posteriores da Bíblia afirmam que os ancestrais de Abraão teriam vindo do Ocidente, indicando que eles originalmente podem ter vindo de Canaã e depois retornado para lá. Um livro interessante sustenta a hipótese de que a origem dos hebreus foi a Suméria e questiona de onde eles vieram originalmente. Tá? Esse livro se chama From Sumer to Jerusalém, Forbidden Hipótese, né, de John Sazon. A hipótese é aparentemente proibida no mundo acadêmico. Isso mostra que os hebreus em Ur provavelmente não vieram para lá do oeste, como a maioria das traduções da Bíblia hoje alegam, mas se mudaram para o oeste para chegar a Ur, que é do Oriente, da Pérsia. Seja como for, trouxeram para Canaã cultura do conhecimento que se originou na Suméria, ou mesmo antes, ainda mais para o Oriente. Sua cultura continua uma religião com conhecimento sobre Javé e sua própria origem, que era problemática para as suas ambições de usurpar o papel de ser o único Deus. Portanto, era de seu interesse erradicar essa cultura e substituir a população por aqueles que haviam perdido o conhecimento durante suas gerações no Egito. Tá? Então é importante entender essa história, porque se você entende o contexto da história do povo, né, desse povo, você vai entender, meu amigo, o que de fato está acontecendo lá. Né? E aí você, quando assiste a CNT, quando assiste CNN, quando assiste Globo News, Globo, Band, etc., você vê esse pessoal todos mordendo os lábios, sabe, para não falar do sionismo. Por quê? Porque eles são financiados para isso. Tá? Esse pessoal que apresenta os jornais, etc., aí, esse pessoal divulgam aquilo que o sionismo quer. Eles não são independentes. Ok? Não são. Basta ver a defesa que aquele repórter da Globo faz dos Estados Unidos, aquele que mora lá nos Estados Unidos, que a gente acha até que ele é americano.
né? É triste de ver, pessoal, mas essa é a realidade, né? Vamos lá. Bem, aqui tem um tema muito interessante que eu vou deixar para o próximo vídeo. Javé e a reencarnação. Eu quero que você não perca o próximo vídeo, que eu vou falar sobre isso aqui, tá? Vou falar sobre esse assunto aqui, ok? Tá bom? Então, não perca o próximo vídeo, porque aqui vai ser esclarecido algumas coisas. Então, vamos ver o que Javé tem a ver com a reencarnação. O que os Elohim e o que os Arcontes, os Anunnaki têm a ver com a reencarnação. Beleza? Então, aguarde. Nós voltamos no próximo vídeo. Ok? Forte abraço.